Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Sexta-feira e começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado é Manoele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. Hoje no boletim vamos falar a final do The Ultimate Fighter 15 nos Estados Unidos e no final de semana que tá cheio de eventos pela capital, confira o que você pode aproveitar. E no Bola na Rede vamos falar sobre o jogo entre a Seleção Piauiense e o Flamengo e os resultados dos outros amistosos de ontem, além das rodadas de hoje e do final de semana. Então continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Tô com saudade. Vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Tocou novamente. Roraima Teregroove no Bossa Nova. É nesta sexta, dia 1º de junho, a partir das 22 horas. Teregroove é samba rock na veia. Roraima Teregroove, nesta sexta, às 22 horas, no Bossa Nova. Quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Fora da disputa dos Jogos Olímpicos de Londres, a seleção masculina de handebol inicia na terça-feira os treinamentos para o Pan-Americano de Seleções, disputado em Buenos Aires entre os dias 18 e 24 de junho. Para a competição classificatória para o Mundial da Espanha em janeiro do próximo ano, o treinador espanhol Jorge Ribeira comandou a primeira convocação após sua volta à seleção depois de 4 anos e chamou 20 jogadores. Entre os atletas concentrados na cidade paranaense estão os experientes goleiro Rick, os pontas Felipe Borges e Gil Vicente, o central Henrique Teixeira e os armadores Zeba, Japa e Thiago Petros. Ribeira, porém, mesclou jovens atletas à convocação. Os pontas Lucas e Wesley e o pivô Thiago, os armadores Matheus e Raul farão a sua estreia pela seleção. O Brasil integra o grupo B do Pan-Americano de Seleções, ao lado de Uruguai, República Dominicana, México e Paraguai. A estreia da seleção será contra os mexicanos no dia 18. Na sequência, os comandados de Ribeira enfrentam dominicanos, paraguaios e uruguaios. No grupo A estão Argentina, Chile, Groenlândia, Estados Unidos e Venezuela. O Brasil vai em busca de seu terceiro título na competição. E amanhã tem os jogos das semifinais do Campeonato Piauiense Adulto de Handebol. As partidas acabaram sendo adiadas por conta do jogo de futebol entre a seleção piauiense e o Flamengo. Mas amanhã teremos os jogos entre Novo Puti e GHC Kaique UFP acontecendo às 15 horas. E a partida entre Joca Vieira e GHC Kaique Balduino às 16h30 no setor de esportes da Universidade Federal. A entrada é livre. E hoje, às 15 horas, a seleção brasileira masculina de vôlei vai disputar o primeiro duelo na segunda etapa da Liga Mundial 2012 contra a Finlândia. Na primeira etapa, disputada em Toronto, no Canadá, o Brasil derrotou os finlandeses por 3-1. Porém, a seleção não apresentou um bom desempenho e caiu diante da Polônia e do Canadá. As 3 partidas que a seleção vai jogar nesse final de semana serão realizadas no mesmo horário, às 15 horas. Após a Finlândia, o Brasil pega o Canadá no sábado e a Polônia no domingo. Após as etapas do Canadá e da Polônia, as 4 seleções que compõem o Grupo B se enfrentam em São Bernardo do Campo, em São Paulo, nos dias 8, 9 e 10 de junho e em Tampere, na Finlândia, entre os dias 15 e 17. Passadas as 4 etapas, as 8 melhores equipes passam para a fase final, disputada entre 4 e 8 de julho em Sofia, na Bulgária. E depois de uma temporada emocionante, chegou a hora da decisão do Novo Basquete Brasil. Em sua 4ª edição, teremos um confronto entre o veterano Brasília, atual bicampeão e presente em todas as 4 finais do NBB, e o estreante em finais, o São José. Dono da melhor campanha da fase de classificação, o São José chega com boas credenciais à sua primeira final de NBB. O time conta com Fúvio, líder em assistências na liga, e Murilo, maior reboteiro da competição, com 9,91 rebotes de média.
O pivô ainda briga ponto a ponto com Marcelinho do Flamengo para ser o cestinho da competição. Mas o que torna essa final ainda mais eletrizante é que, ao contrário das últimas etapas disputada em melhor de 5, será em partida única. A final da 4ª edição do NBB é amanhã às 9h30. E já falando em basquete, pela Liga Novo Basquete Piauí, nesse sábado tem rodada pela Supercopa Sesc de Basquete. Houve uma pequena alteração. O time do 25BC, que é formado por oficiais, está está ajudando o pessoal na campanha da carro-pipa e tal, e teve de ter uma alteração na tabela. Então, às 16 horas, o Flamengo joga contra o Tiradentes. Já às 18 horas é a vez do Cajuíno e do Yacht Clube entrarem em quadra. As partidas acontecem no ginásio do Sesc Ilhotas e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E nesse sábado também tem Natufp, grande torneio de natação que começa a partir das 9 horas da manhã no setor de esportes da Universidade Federal. Vão ter competidores de categorias a partir dos 10 anos, onde todos os vencedores recebem medalhas, e nas categorias a partir de 18 tem premiação em dinheiro para os primeiros lugares gerais. No encerramento ainda vai ter show para fechar o torneio. Então, reforçando, amanhã tem Natufp a partir das 9 da manhã, no setor de esportes aqui da Universidade Federal. O Usain Bolt foi o mais rápido ontem na etapa de Roma da Liga Diamante e cravou o melhor tempo da temporada 2012 nos 100 metros livres, com 9 segundos e 76 centésimos. O jamaicano conseguiu superar o seu compatriota Asafa Powell, segundo colocado, com 9 segundos e 91 centésimos. O francês Christophe Lemaitre fechou o pódio com 10 segundos e 4 centésimos. Bolt ainda não vinha fazendo uma grande temporada. No meeting da Jamaica, o velocista conseguiu 9 segundos e 82 centésimos. Já em Ostrava, o campeão e recordista olímpico correu acima dos 10 segundos. No Mundial da Alemanha, Bolt bateu o recorde com 9 segundos e 58 centésimos. Já para as Olimpíadas de Londres, ele espera correr na casa dos 9 segundos e 50 centésimos. Ainda em preparação para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, a saltadora Mauri Maggi volta a competir nesse sábado no Prefontaine Classic em Eugenie, nos Estados Unidos. A competição é válida pela 4ª etapa da Diamond League, principal circuito do atletismo mundial. As principais adversárias da atual campeã olímpica serão as americanas Brittany Hesse, campeã mundial e detentora da melhor marca do ano, com 7,12 metros saltados, Fumi Dimo, que saltou 6,80 metros, e Janey Deloac, com 6,79 metros, como o melhor resultado. Mauri tem como melhor salto no ano a marca de 6,85 metros, conquistada na vitória do GP São Paulo Caixa no último dia 17. E os brasileiros Fábio Gomes da Silva e Keila Costa encerraram ontem as suas participações no Golden Gala de Roma, terceira etapa da Diamond League. Enquanto Fábio foi o 6º colocado no salto com vara com 5,42 metros, Keila Costa marcou 13,55 metros no salto triplo e ficou com a 8ª colocação. Os campeões foram o francês Renaud Lalevin com 5,82 metros e a ucraniana Olha Saladuka com 14,75 metros. E também acontece nesse final de semana a primeira volta da Federal. Organizada também pelos alunos do 3º período de Educação Física da UFP, a primeira volta federal acontece no domingo. A abertura do evento acontece amanhã às 17 horas no setor de esportes da UFP. No domingo, 3 de junho, a entrega dos kits dos atletas que vão participar do circuito acontece a partir das 8 da manhã e vai até o meio-dia. A largada acontece às 17 horas no setor de esportes da UFP. E será conhecido hoje o vencedor da 15ª edição do reality show The Ultimate Fighter. Os finalistas na categoria peso leve, Al Yankta e Mike Chiesa, ambos da equipe comandada por Ija Faber, vão duelar pela chance de ganhar um contrato assinado com a maior franquia de MMA do mundo. Na luta principal do The Ultimate Fighter, 2 atletas em evidência na divisão dos meio-médios.
Jake Ellenberger e Marty Kempman. Os brasileiros também estarão presentes no evento. Pelo card principal, animado pela boa estreia na categoria peso-pena, Charles do Bronx Oliveira vai encarar Jonathan Brookins, campeão da 12ª temporada do TUF nos Estados Unidos. Nos duelos preliminares, Cristiano Marcelo, que participou da 15ª edição do reality show, caiu na primeira rodada ao perder para o semifinalista James Vick. Enfrentará Sam Sicilia, que também foi eliminado na mesma fase. Com a lesão de Dominique Cruz, atual campeão dos pesos galos, o UFC cancelou o duelo entre os treinadores do TUF nos Estados Unidos. Assim, Urijah Faber, que comandou o time azul, vai enfrentar o brasileiro Renan Barão na edição 148, a mesma da revanche entre Anderson Silva e Chael Sonnen em 7 de julho em Las Vegas. A final do reality show terá como luta principal um confronto que poderá definir um futuro postulante ao cinturão dos meios médios. Tanto Ellenberger como Kampmann vêm de vitórias e buscam a chance de disputar o título. Confira as lutas do card principal: Jake Ellenberger versus Martin Kampmann. Mike Chiesa e Yaoya Quintana, decisão do torneio dos pesos leves. Jonathan Brooks e Charles do Bronx Oliveira. Max Holloway e Pat Shillingham. Josh Lawrence e John Coffey. No card preliminar, Daron Twixan e Chris Tickle. Mike Jury e Chris Sanders. Cristiano Marcelo e Sam Sicilia. Jeremy Larsen e Joey Proctor. John Albert e Eric Pérez. E a Universitária Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe desta festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos então falar do jogo de ontem, um jogo que movimentou Teresina entre a seleção piauiense e o Flamengo. Mas antes da gente começar a comentar o jogo, vamos ouvir a análise que o nosso comentarista Flávio Meirelles fez. A grande festa que foi o amistoso entre a seleção piauiense, o Flamengo terminou com essa vitória por 2-0 do Flamengo, foi um bom teste para mostrar que o futebol piauiense há uma luz no fim do túnel. Primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, que o Flamengo acabou fazendo o primeiro gol, mas onde a seleção piauiense mostrou um bom futebol, com o Pérez muito bem, com o Jonas muito bem, mas com o França e Zé Rodrigues bem apagados na primeira etapa. Na segunda etapa, o jogo caiu em qualidade porque muitas substituições, os dois times mudaram todos os seus jogadores, caiu um pouquinho, só na seleção piauiense, só o Barata ficou, do time que iniciou, e esse 2-0 fica de bom tamanho para a seleção piauiense, que mostrou um futebol aceitável, para o Flamengo, que venceu, dá um pouquinho de gás aí nessa crise que estava, ou não, já que tem essa questão do Ronaldinho Gaúcho. Hoje foi um dia muito problemático para o Flamengo, mas fica bom para o Flamengo, porque deu casa cheia, a torcida compareceu e pode ser que o dinheiro arrecadado ajude aí nas próximas aventuras do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E como o nosso comentarista Flávio falou do Ronaldinho, ele ontem se utilizou do Twitter para se manifestar sobre o fim da parceria com o Flamengo. Pra quem ainda não sabe, o Ronaldinho entrou com a liminar na justiça devido aos atrasos de salários do clube. Ele tá cobrando 40.177.714 reais em dívidas do Flamengo. O Ronaldinho disse que vai aproveitar a oportunidade e dar um tempo no futebol para cuidar da mãe dele. Mas a carreira do Ronaldinho não tá chegando ao fim. Ontem ele deu entrevista na Globo e disse que ainda tá longe de se aposentar. O juiz que deu a liminar já tinha colocado em final de carreira. Mas vamos esquecer o Ronaldinho por um tempo e vamos falar da partida de ontem, que foi uma bela partida. E uma partida bem movimentada, né? Os dois times, como o Flávio falou, utilizaram todos os jogadores. O Flamengo com 21 jogadores, já que o Ronaldinho não veio, e o Piauí usou os 22 jogadores que foram convocados. 21, né? O Barata também não. Ah, não, 20. O do Parnaíba saiu lesionado. Luciano tava lesionado, não foi liberado pra partida.
Mais uma boa partida da seleção piauiense na primeira etapa, segurou muito bem e atacou, assustou bastante o Flamengo. Aos 4 minutinhos de jogo, o Gel Santana botou a mão na cabeça quando o Péricles mandou lindo chute pro gol do Paulo Vitor e aí a bola passou raspando na trave e ficou todo mundo na expectativa dela entrar. A seleção piauiense que arriscou muito de fora da área e ia tendo um bom aproveitamento. Outra lance que assustou bastante foi a falta cobrada pelo Ítalo, que foi perto da entrada da grande área. E foi o goleiro Paulo Vitor ficou a ver navios. Te viu, pra quem não conhecia os jogadores piauienses, eles viram que a gente tem um bom nível, pelo menos o nível da seleção piauiense estava muito bom, os jogadores jogaram muito bem. O Barata tava ainda deixando a lateral esquerda um pouco aberta, mas fez uma boa partida. O Péricles ontem tava muito bem, o Jonas também. Se a gente for falar da seleção piauiense... A seleção piauiense teve um excelente aproveitamento e destacar a atuação dos goleiros, né? no primeiro tempo. Robinho fez um jogo no primeiro tempo lindo. O Rodrigo no segundo tempo não deixou nada a desejar. Os 2 gols aconteceram mesmo porque falhas da defesa que são normais. E no caso, o Rodrigo fez uma defesa no segundo tempo, uma ponte maravilhosa. Vamos destacar também a defesa do Robinho no primeiro tempo, com a pontinha do pé que foi de emocionar quem estava atrás do gol. Num chute venenoso do Wagner Love, foi o primeiro momento mesmo de assustar o pessoal que estava ali. O grito ficou guardado ali de gol na torcida flamenguista. Falando do Flamengo, eu acho que o jogo realmente serviu pro Joel Santana poder reestruturar direitinho esse time que ainda tá engatinhando no Campeonato Brasileiro. Ontem o Wellington Silva, como a gente já tinha comentado ontem, jogou improvisado na lateral esquerda, ele que é lateral direito, mas acabou fazendo uma boa partida, fez bons cruzamentos e ajudou muito o Flamengo no ataque. Mais uma vez nós vimos uma boa partida do Léo Moura. Léo Moura que está voando na lateral dele, é absoluto e está carregando o time do Flamengo nas costas. Mais importante que a saída do Ronaldinho seria desestruturar se o Léo Moura saísse. Mas vamos ver, né? E o David também ontem tentou uma bicicleta no finalzinho do primeiro tempo. Uma bicicleta ainda meio fraca, quase no chão já chegando, mas tentou. O Robinho pegou a bola fácil. Mas foi um bom jogo. Mais bonito ainda foi ver o Albertão quase lotado. Tinha muita gente, você via... Era há muito tempo que a gente não vê o Albertão tão cheio, ainda mais nós que estamos cobrindo o Campeonato Piauiense. Tá difícil ver Albertão ou Lindolfo Monteiro muito cheio, né? E público e renda ainda não foram divulgados. Nós estamos aguardando a divulgação de público e renda. E no caso, uma boa participação da torcida, que também gritou e a partida inteira. Infelizmente não tivemos uma boa torcida para a seleção piauiense. Temos que dar parabéns aos flamenguistas que foram ao Albertão. Eles aplaudiram a seleção piauiense, aplaudiram todos os jogadores piauienses na hora da substituição. Então, os flamenguistas também estão de parabéns. Tá feliz, Ricardo? Não, o Ricardo não está feliz com a atuação do time dele. Então, vamos seguir com o Universitário Esportiva. Nas semifinais do primeiro torneio de C1 Sub-18, São Paulo perdeu para o Alvorada de Timon nos pênaltis por 5-4. No tempo normal, a partida ficou no empate em 1-1. No outro jogo, o Galo da Madrugada venceu o Galácticos por 3-1. A final acontece no dia 9 de junho. Alvorada de Timon e Galácticos jogam às 16 horas no campo do Almeidão. Na Copa Zona Leste Sub-15, o craque Planalto Uruguai derrotou por 1-0 o Pissarreira. O Meio Norte venceu o Anita Ferraz por 4-3. O Agripino Dias derrotou o Galo da Madrugada por 2-0. Nesse final de semana, o Meio Norte enfrenta o Galo da Madrugada às 16 horas de sábado. No mesmo dia, o craque Planalto Uruguai joga com a Anita Ferraz às 17 horas. O jogo acontece no campo do Taquari. Domingo, São Paulo enfrenta o Samaritano às 9 horas. E o Agripino Dias joga com o Barreirinhas às 10 horas. Os jogos acontecem no campo do Lobatão, no Pissarreira 1. O clássico entre São Paulo e Santos, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu uma alteração de horário. A partida, inicialmente marcada para as 16 horas do dia 10 de junho,
vai ser agora às 18h30 e o local permanece o mesmo, Morumbi. O São Paulo soma 3 pontos até agora na competição nacional. O time estreou com uma derrota fora de casa para o Botafogo, mas se recuperou com um triunfo no Morumbi diante do Bahia. Já o Santos ainda não venceu no torneio. A equipe da Baixada soma 2 empates contra Bahia e Sport. Outro duelo válido pela 4ª rodada também sofreu modificações. A partida entre Portuguesa e Atlético Goianiense, que aconteceria no sábado, dia 9 de junho, às 18h30, no Canindé, foi alterada para o domingo, às 16 horas. E o Chelsea chegou a um acordo com o Porto para ter o atacante brasileiro Hulk a partir da próxima temporada. De acordo com o jornal inglês The Guardian, a negociação custaria 38 milhões de libras, cerca de 118,5 milhões de reais. Ainda de acordo com a publicação, Roman Abramovich estaria confiante em um desfecho positivo da transferência, isso porque não seria um grande empecilho acertar parte com o jogador. A ida do atleta para a Inglaterra não é um assunto novo, afinal ele já havia sido especulado do Newcastle anteriormente e tem sido colocado como alvo do Chelsea nos últimos dias. Disputando amistosos com a seleção brasileira, o jogador tem sido um dos principais destaques do Porto nos últimos anos, tendo ajudado a equipe a conquistar 2 títulos do Campeonato Português, um invicto, e a Europa League de 2011-2012. Nesta temporada, Hulk marcou 26 gols pela equipe portuguesa. Para a próxima temporada, o Chelsea já acertou a contratação dos jovens meio-atacante Eden Hazard, do Lille, e Marco Marin, do Werder Bremen. Em contrapartida, o atual campeão da UEFA Champions League não conta com Didier Drogba, que já anunciou oficialmente a saída do clube. Depois de perder para a Suíça por 5-3 na última sexta-feira, a Alemanha se recuperou e venceu o amistoso contra Israel por 2-0. O jogo foi o último dos tricampeões mundiais antes do início da Eurocopa na Ucrânia e Polônia. Diferentemente da partida anterior, a seleção alemã contou com a presença dos atletas do Bayern de Munique, que por terem disputado a final da Champions League, se apresentaram à seleção mais tarde em relação aos demais companheiros. Já com todos os atletas à disposição, o técnico Joachim Löw colocou diversos titulares para iniciar a partida. Mas a escalação ainda não foi a que deve fazer a estreia diante de Portugal na Eurocopa. Agora os comandados do técnico, que encerraram uma sequência de 2 derrotas seguidas, voltam suas atenções para a competição continental, pelo qual jogam no dia 9 de junho diante da seleção portuguesa. E a quinta-feira teve boas e más notícias para o técnico Laurent Blanc. No amistoso contra a Sérvia em Reims, o volante Amavila do Rennes sofreu lesão e deixou o gramado chorando. Mas tirando a lesão do volante, com ótima atuação e gols de Ribéry e Maludá, a seleção francesa venceu o time sérvio por 2-0 no penúltimo jogo de preparação para a Eurocopa 2012. O que preocupa é que Amavila já é o 4º jogador importante a sofrer lesão nos últimos meses. O lateral Bocarý Sagna do Arsenal e o atacante Loic Remy do Olympique de Marselha e Johan Gourcuff do Lyon estão fora da competição. Antes da estreia no próximo dia 11 contra a Inglaterra, a França ainda enfrenta a Estônia no último amistoso de preparação para a competição europeia. Além dos ingleses, a seleção francesa enfrenta Suécia e Ucrânia na primeira fase da Eurocopa pelo grupo D. E a seleção do Tahiti começou a segunda fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo com uma histórica goleada sobre o Samoa. 10-1, isso mesmo, 10-1. Agora a seleção é líder do grupo A, que ainda tem Vanuatu e Nova Caledônia. No grupo B estão Nova Zelândia, Fiji, Ilha Salomão e Papua Nova Guiné. Os 2 primeiros de cada chave vão à terceira fase a ser disputada entre setembro de 2012 e março de 2013, onde a campeã jogará repescagem para ir ao Mundial do Brasil em 2014. E temos rodada hoje e no final de semana. Hoje temos a semifinal da Copa Metropolitana de Futsal. O Crença joga com o Cajuí às 19h30 na quadra do IFP. Pelo Campeonato Piauiense no sábado, o Piauí recebe o Parnaíba no Lindolfo Monteiro às 16 horas. No domingo tem clássico em Campo Maior. Caiçara e Comercial jogam às 15h45. Já às 17 horas, o 4 de julho recebe o Picos. Pela Série B, o Guaratinguetá encara o América de Natal. O Atlético Paranaense recebe o Barueri e o CRB visita o Goiás. Todos os jogos de hoje acontecem
acontecem às 21 horas. No sábado, o Vitória joga com o Ipatinga e o Avaí encara o Joinville. Ainda no sábado, o Guarani joga com o Ceará e o Bragantino recebe o Paraná. O América Mineiro encara o Criciúma e o Asa e São Caetano fecham a rodada. Todos os jogos de sábado acontecem às 16h20. Ainda por amistosos, a Itália enfrenta a Rússia hoje às 15h45. No sábado, a Inglaterra joga com a Bélgica às 13h15. Já a Holanda e Irlanda do Norte se enfrentam às 15 horas. Portugal e Turquia fazem a última partida às 14h45. No domingo é dia de Brasil e México se enfrentarem às 16 horas. Já às 17 horas, a Espanha encara a China no seu último amistoso antes de estrear na Eurocopa. Nas eliminatórias africanas, hoje Gana joga com Lesoto às 14 horas. Já Egito e Moçambique se enfrentam às 15 horas. No sábado, o Quênia joga com o Maluí às 10 horas. Já a República Centro-Africana recebe o Botsuana às 11 horas. 11h30 de sábado é a vez de Camarões e Congo. Serra Leoa e Cabo Verde jogam às 13h30. No mesmo horário, Marrocos encara a Gâmbia. Às 14 horas de sábado temos Tunísia e Guiné Equatorial, Costa do Marfim, Tanzânia, Sudão e Zâmbia. Às 15 horas de sábado, Burkina Faso joga com o Congo e Libéria visita o Senegal. Fechando a rodada de sábado, a Argélia encara Ruanda às 16h30. No domingo, às 10 horas, temos África do Sul e Etiópia, Zimbábue e Guiné. Já ao meio-dia, Nigéria e Gabão, Nigéria e Namíbia, Benin e Mali e Angola e Uganda. Fechando a rodada de domingo, Togo e Líbia jogam às 12h30. Nas eliminatórias da Oceania, o Fiji joga com a Nova Zelândia às 22 horas. No sábado, as Ilhas Salomão encaram o Papua Nova Guiné às 1 hora. Mais tarde, às 22 horas, o Vanuatu encara o Samoa. No domingo, à 1 hora, o Tahiti joga com a Nova Caledônia. Já às 22 horas, o Papua Nova Guiné joga com a Nova Zelândia. Ainda temos eliminatórias sul-americanas. No sábado, o Uruguai joga com a Venezuela às 15 horas. Bolívia e Chile fazem mais uma partida às 17h10. E a Argentina encara o Equador às 19h30. No domingo, Peru e Colômbia jogam às 19 horas. E temos também eliminatórias asiáticas. Domingo, às 7h30, o Japão joga com o Oman. Uzbequistão e Irã fazem partida às 11 horas. Já a Jordânia e Iraque jogam às 13 horas de domingo. E Líbano e Catar jogam às 15h30. Universitária Esportiva volta já. Cumbuca Cultural apresenta O Rasta é Bamba, com as bandas Batuque Elétrico, Quando que é destino nos afastou. e Rega Planta. Etiópia, reis filhos de Israel. Quarta, dia 6 de junho, véspera de feriado, no Bossa Nova Show Bar. Os melhores do reggae com o melhor da black music. Dia 6 de junho, no Bossa Nova. Misture-se! Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Rasta Bamba. 96,7 Universitária Esportiva. E vamos aos números. Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga no telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. Você também pode falar com o programa Universitária Esportiva pelo e-mail universitarioesportiva@hotmail.com. Repetindo, universitarioesportiva@hotmail.com. Por hoje é só, o programa Universitário Esportivo está chegando ao fim. Sexta-feira, muita responsabilidade, vocês vão curtir o final de semana. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro E Emanuele Madeiro. O programa é realização da FM Universitária 96,7. com direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, redação de Anne Beatriz Lima e produção de Nária Macedo. Eu quero mandar o beijo de hoje pro Maurício Oliveira, que fez aniversário hoje. Eu não consegui encontrar com ele no meio da multidão. Aniversário ontem, no meio da multidão do Flamengo. Então, Maurício, um beijo e feliz aniversário atrasado. Um abraço também pro nosso querido mestre e professor amigo Pedro Mendes Ribeiro Júnior. O pessoal que estava em campo com a gente, Chico Filho, Flávio Meirelles, Thiago Amaral, que também foi, Raoni Barbosa, Felipe Reis. Enfim, é por isso, sexta-feira, aproveitem o final de semana, pratiquem algum esporte, aproveitem que domingo a Rolop está fechada, vocês podem ir pra lá, andar de bicicleta, correr, simplesmente caminhar
olhar as pessoas, praticar algum esporte, isso é que é o mais importante. Então, segunda-feira, 11h30, não esqueçam, sintonizando na 96,7. Muito obrigada pelo carinho da audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.